vamos lá ler o livro de Salmos, número 25, do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim: Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos teus atos e dos atos do teu amor leal, que existem desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso, instrui os pecadores no caminho. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade, para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Aleluia. Nesse texto nós vemos aí um clamor de Davi, um clamor que o rei Davi, ele direcionou ao Senhor. E dentro desse clamor, nesses versículos do 6 ao 11, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre essa compaixão e esse perdão de Deus. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria esse: a compaixão e o perdão de Deus, que é algo ali que Davi buscava. Nós sabemos que Davi, ele teve uma vida de erros, né, de muitos erros, uma vida de pecados, uma vida de falhas, uma vida de coisas que ele se arrependeu, né, e coisas muito fortes, muito pesadas. Mas dentro disso, dentro desse contexto todo da vida de Davi, nós temos isso: ele se arrependeu, né? Essa grande virada de chave na história de Davi é o arrependimento. A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo com os erros, mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se tornou um homem segundo o coração de Deus. E aqui no Salmos 25, do versículo 6 ao 11, nós vemos um clamor de um homem que errou na sua vida, errou bastante, mas que buscava esse perdão, buscava essa compaixão de Deus. E algo muito interessante que nós estamos observando nesse texto é que ele vai buscar a compaixão e o perdão daquele que é o único que pode perdoar. É o único que pode ter a compaixão, perdoar a ponto de entregar o seu filho, para que ele morresse pelos nossos pecados e não nós. Porque nós estávamos condenados a uma vida de morte, a uma vida em que o pecado nos aprisiona. Mas a partir de Deus enviando o seu Filho, nós temos acesso a essa compaixão e esse perdão de Deus. Nesse texto nós vamos ver aqui que Davi reconhece que só o Senhor, que só no Senhor pode buscar essa compaixão, esse perdão. E todos nós, em algum momento da nossa vida, meus irmãos, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos em que erramos, falhamos, porque nós somos humanos. E precisamos também, assim como Davi, recorrer ao Senhor pelo perdão e pela compaixão. Talvez você está me assistindo nessa noite, você está afastado dos caminhos do Senhor. Você até vem para a igreja, mas é uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está desconectada daquilo que Deus quer. Às vezes as pessoas vêm para a igreja para cumprir protocolo e não está ali firmada, embasada no Senhor. Então, no Senhor, assim como Davi, no Senhor nós devemos reconhecer que Ele é o único que pode nos perdoar com compaixão. E você que está afastado, você tem alguém que você pode buscar. Você tem alguém que você pode recorrer para esse perdão, para essa compaixão. Dentro desse texto nós vamos estudar 3 aspectos. O primeiro é que Deus se lembra da sua compaixão e do seu amor. O segundo é que Deus perdoa aqueles que o buscam. Olha só, Deus perdoa aqueles que o buscam. Deus guia e protege os humildes. Terceiro aspecto. Amém? Então vamos nos aprofundar, começar aqui nesse texto. No primeiro tópico nós vamos ver que Deus se lembra da sua compaixão e o amor. Os Salmos de número 25, versículo 6 diz: Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal,
que existem desde a antiguidade. Davi começa esse clamor apelando, digamos assim, usando esse termo, apelando para que Deus se lembre dele. E para que Deus se lembre que Ele é um Deus de compaixão. Não é errado você orar ao Senhor em momentos de aflição, em momentos de angústia, e falar: Senhor, lembra-te, Senhor, como o Senhor foi bondoso com o povo no deserto. Lembra-te, Senhor, como o Senhor foi bondoso cuidando dos discípulos que eram perseguidos. Lembra-te, Senhor, como o Senhor cuidou do povo quando eles tiveram que passar 40 anos no deserto e as sandálias não eram gastas, as roupas não eram gastas. Não é algo feio você falar isso. Na verdade é algo até bom, porque você está recorrendo àquele que pode fazer novamente. Aquele que pode fazer novamente. E a compaixão de Deus não é passageira nem condicional. Se Deus demonstrou compaixão por Davi, demonstrou compaixão pelo seu povo, Ele pode demonstrar compaixão por você hoje. Nem tudo está perdido. Ah, meu irmão, tu está aí pregando, legal, tu está nos caminhos do Senhor, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu vivo aqui uma vida muito errada. Talvez você esteja pensando isso. Não, isso daí é só para quem está lá na igreja fazendo tudo certinho. Eu estou numa vida já que o mal me tomou. Não tem jeito para mim, tem jeito para você. Tem jeito para você, porque a compaixão quem dá não é minha. Não é minha compaixão. Se dependesse de mim como ser humano, se dependesse de outras pessoas como ser humano, o mundo, as pessoas que estão no lamaçal do pecado não alcançariam essa compaixão. Se dependesse de fatores humanos, nós não alcançaríamos essa compaixão. Mas é o Senhor. E por isso nós precisamos orar e falar: Senhor, lembra-te da tua compaixão, dos teus atos de amor leal. E o Senhor, Ele se lembra. E o Senhor, Ele estende os seus olhos sobre quem clama a Ele. Vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que clamaram ao Senhor. O maior exemplo que eu posso trazer hoje é de Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Aos olhos humanos, ele parecia estar abandonado. Ele parecia estar ali jogado de qualquer forma e esquecido. Só que o Senhor, Deus, lembrou-se dele e enviou um anjo. Talvez você ache que você pode estar esquecido, abandonado. Talvez o seu familiar fale para você: olha, por que você segue na igreja? Por que você segue servindo a Deus? Deus já te abandonou. Deus já esqueceu de você. Só que Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Ele está contigo todos os dias. Assim como Ele foi com Daniel na cova dos leões, quando Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. O Senhor está contigo. O Senhor manda anjos para te guardar. Basta você clamar ao Senhor e falar: Senhor, lembra-te da tua compaixão. Lembra-te, Senhor, como o Senhor era bondoso. Lembra dos teus feitos e faz de novo na minha vida. Talvez você não precise nem ir tão longe. Talvez o Senhor já fez algo na sua vida grandioso e até você mesmo tenha esquecido. Deus já deve ter te livrado da morte. Deus já deve ter te livrado de alguma doença. Deus já te deu milagres na sua vida. Só que nós, como seres humanos, nós esquecemos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Esse texto de Salmos, Salmos número 25, em que Davi fala: lembra-te, Senhor, da tua compaixão, pode servir algo até para Davi mesmo lembrar. Às vezes nós oramos: Senhor, lembra-te de mim. Só que nós lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós. Será que quando você pede do Senhor: Senhor, se lembra de mim, Senhor, ouviu o meu clamor, será que você lembra daquilo que Deus já fez por você? Deus, Ele fez tantas coisas em nossas vidas e nós esquecemos. Recentemente no culto fé, o pastor Pedro deu o exemplo sobre os 10 homens que foram curados e apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Ou seja, 10 queriam cura, apenas um queria a salvação. Apenas um queria estar perto do Senhor. Apenas um queria estar perto de Jesus. Muitas vezes Deus, Ele nos dá enxurradas de bênçãos. Deus, Ele nos cura. Deus, Ele nos livra. Deus nos capacita.
mas nós esquecemos, deixamos para lá. Será que você hoje, você é uma pessoa que está esquecendo daquilo que Deus fez, ou você é uma pessoa que lembra daquilo que o Senhor fez? Para Davi clamar ao Senhor, para o Senhor lembrar dos bons feitos dele, dos feitos maravilhosos dele, Davi também precisava lembrar disso. Então quando você for clamar ao Senhor, você tem que ter em mente aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Aleluia. Então, trazendo à memória aqui o exemplo de Daniel. Daniel orou ao Senhor. Daniel era um homem que vivia em constante oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões, mas não morreu ali, porque o Senhor, Deus, estava com ele. E o Senhor lembrou de Daniel. Alguns versículos embasam isso que eu estou falando, meus irmãos. Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não esquece daquele filho. Mesmo que a sua mãe se esqueça de você, mesmo que o seu pai se esqueça de você, o Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece dos seus feitos. O Senhor não esquece daquilo que Ele já fez na sua vida. Você não pode esquecer também, porque o Senhor, Ele continua fazendo milagres. O Senhor continua libertando, o Senhor continua curando. Basta nós lembrarmos disso e clamar ao Senhor: Senhor, faz de novo na minha vida. Aqui tem um ponto muito interessante que para Davi clamar ao Senhor sobre o Senhor derramar sobre ele a compaixão e o perdão novamente, Davi queria receber essa compaixão e esse perdão. Às vezes nós cantamos, nós gritamos, nós falamos: Senhor, faz de novo em nós, faz de novo em nosso meio, mas a gente nem quer isso. Quantas vezes você fala da boca para fora: Senhor, acende outra vez a chama em mim, está aqui cantando lindamente. E eu não estou falando do pessoal que canta aqui em cima, estou falando de vocês que assistem o culto e cantam aqui embaixo e levantam as mãos e falam: acende outra vez a chama em mim. Mas na verdade sai daqui e faz as mesmas coisas que já fazia antes. Não busca mais, não ora mais, não se consagra mais. Então você não quer que o Senhor acenda outra vez uma chama em você. Davi, quando ele pediu aqui para o Senhor se lembrar dele, Davi, ele falou: olha, se lembra, Senhor, da tua compaixão, porque ele queria aquela compaixão, ele queria aquele perdão, de fato. E será que você hoje fala: ai, Senhor, me perdoa? Será que você quer mesmo esse perdão, essa compaixão do Senhor? Ou será que você vem, como eu falei no início, cumprir um protocolo e vem aqui na igreja e fala: ai, Senhor, lembra-te de mim, me perdoa. Aí quando sai da igreja, esqueci do Senhor. Esqueci do que eu falei lá na igreja. Foi eu que falei, não. Será? Davi, quando pediu esse perdão, pediu essa compaixão do Senhor, ele queria realmente. E nós precisamos querer. Nós precisamos ter a atitude de quem quer. Outro texto que embasa tudo isso está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, mesmo que nós pensemos que o Senhor nos esqueceu, nós precisamos lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Amém? O ponto 2: Deus perdoa aqueles que o buscam. Deus perdoa aqueles que o buscam. Em Salmos número 25, no versículo 11 que nós lemos, diz assim: não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Esse é o versículo 7. O versículo 11 diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Davi, ele clama para que o Senhor não se lembrasse do que ele já praticou no passado. E é um fato muito curioso, meus irmãos, porque Deus, ele não joga na sua cara aquilo que você fez de errado.
Deus, Ele não fica apresentando para você, todo momento, aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez no seu passado, na sua juventude. Quem faz esse papel de acusação é o inimigo das nossas almas, ou é uma pessoa usada pelo diabo para fazer isso. O Senhor, Ele não joga na sua cara. O Senhor, Ele não fica colocando em destaque aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez, algo de se envergonhar, porque o que o Senhor quer é te salvar. O Senhor quer te libertar daquilo, na verdade. Agora, o inimigo e pessoas usadas pelo inimigo é que ficam jogando na sua cara. Às vezes a pessoa até busca se consertar. Isso é algo que nós cristãos temos que ficar atentos. Uma pessoa que errou tanto na vida busca se consertar, aí a gente fica, olha, mas não, esse aqui não é fluxo de cheiro não. Essa pessoa aqui, sei não. E fica toda hora jogando o passado dela de volta, pegando o passado dela e jogando de volta. Mas o Senhor, Ele apaga isso. Davi, ele sabia disso muito bem e ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e falou: Senhor, não te lembro dos meus pecados, das minhas transgressões praticadas na minha juventude, mas tenha misericórdia, lembra-te de mim, pois o Senhor é bom. E aí ele fala disso: olha, não lembro do que eu fiz lá no passado, não lembro do que eu fiz na minha juventude, mas tem misericórdia. O Senhor é misericordioso, meus irmãos. O Senhor é misericordioso, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, que talvez esteja afastado ou que talvez nunca entregou o seu caminho ao Senhor. Não espere você se consertar para entregar o seu caminho ao Senhor. Não espere você se consertar. Eu já vi muita gente falando isso. Não, primeiro eu vou me ajeitar, porque na igreja é tudo certinho, eu não posso entrar assim. Meus irmãos, venha como estás. O Senhor te espera. E Ele tem misericórdia pela tua vida. Mas como nós estamos lendo aqui, o Senhor atende aquele que o busca. Se você busca, você atende. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que isso quer dizer? Eu tenho que dar o passo. Eu tenho que me achegar perto de Deus e Ele vai se achegar até mim. Eu tenho que falar: eu quero. Eu tenho que declarar com a minha boca. Eu tenho que declarar publicamente: Senhor, eu quero. Eu tenho que me achegar ao Senhor e Ele vai se chegar até mim. E assim vai acontecer com você. Se achegue perto do Senhor, porque o Senhor perdoa aqueles que o buscam. Davi, ele reconhece a sua necessidade do perdão divino. Todos pecamos e falhamos, mas Deus não nos trata conforme os nossos erros. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Ele está pronto a perdoar aqueles que o buscam com sinceridade. Nós podemos ver um grande exemplo de pessoa que foi perdoada porque buscou o Senhor com sinceridade, foi o próprio Pedro. Pedro, nós sabemos que ele negou Jesus 3 vezes. E ele rejeitou Jesus. As pessoas perguntando: não é tu que andava com aquele homem que está sendo crucificado? Nazareno? Não, sou eu não. Não, mas tu parece com ele. Não, sou eu não. Não, mas tua roupa é igual a dele. Não, sou eu não. Mas tu fala igual a ele. Acho que é tu. Não, sou eu não. Negou o Senhor 3 vezes. Mesmo ele negando ao Senhor 3 vezes, nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro foi o discípulo escolhido para apacentar as ovelhas do Senhor. Isso nos ensina que mesmo quando falhamos, Deus nos dá uma nova chance. Me veio à mente agora outro exemplo que eu não tinha anotado aqui, é do próprio apóstolo Paulo. Paulo, quando ele era Saulo, o que ele era, meus irmãos? Perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. O que Paulo era? Paulo era um assassino, ele matava os cristãos. Será que uma pessoa tão perversa, será que um assassino tem a oportunidade de ter uma chance? A Bíblia nos mostra que sim. Então hoje, você que está me assistindo, eu não sei em que condição você está me assistindo. Se for uma condição menor do que essa de um assassino, ou até maior do que essa de um assassino, que eu não sei qual é essa condição, tem misericórdia para a sua vida.
Talvez você tenha cumprido pena na penitenciária e você se ache alguém indigno de andar nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor te fala que tem misericórdia para a tua vida. Talvez você tenha sido uma mulher que tenha se prostituído por muito tempo e você até busca os caminhos do Senhor, mas você se acha indigna. Mas o Senhor fala que tem misericórdia para a tua vida. Talvez você seja uma pessoa que esteja afundada nas drogas e por acaso caiu nesse culto, no link desse culto, porque algum irmão da igreja te enviou. Mas o Senhor fala que tem misericórdia para a tua vida. Talvez você seja um ladrão, um homem muito perigoso, uma mulher muito perigosa. Mas o Senhor fala que tem misericórdia da tua vida. Abandona os teus erros, clama ao Senhor e Ele vai te responder com misericórdia, compaixão e perdão. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só o que eu acabei de falar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos confessar aquilo que de ruim nós já praticamos. E isso não vale só para os exemplos que eu acabei de citar aqui. Talvez você tenha vivido uma vida de promiscuidade. Mas se você confessar ao Senhor e abandonar essa vida, o Senhor Ele vai te perdoar. Nossa, que coisa forte. Que palavra forte. Não, mas tem que falar isso mesmo. E talvez você que esteja na igreja todos os dias, toda semana você está aqui no culto de domingo. Você vive uma vida toda errada, mas aqui na igreja você vive com uma máscara. Aqui na igreja ou qualquer outra igreja, não importa. O Senhor fala para você nessa noite que você precisa abandonar essa vida. Você precisa abandonar essa máscara. Chega de viver de aparência. Chega de viver na vida de pecado. O pecado não é para você. O pecado não é para mim. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Eu e você fomos criados para a glória do Senhor. O nosso corpo foi feito para adoração ao Senhor. Você não foi criado para ser um adúltero. Você não foi criado para ser um homicida. Você não foi criado para ser um ladrão. Você não foi criado para ser um mentiroso. Você foi criado para dar glória ao Senhor. Então abandona esses teus caminhos maus e volta ao caminho do Senhor. Ah, não, mas eu estou na igreja toda semana, eu estou em GC. Não, eu estou lá, eu adoro o Senhor todos os dias. Abandona o teu caminho mau, porque essa adoração o Senhor não recebe. Abandona o teu caminho mau e te conserta, porque você foi criado para a glória do Senhor. E se você clamar nessa noite, o Senhor vai te responder. E se você clamar, como eu acabei de falar, olha o que a Bíblia fala em Salmos 103, versículo 12. Quando nós confessamos, entregamos ao Senhor o nosso caminho e confessamos tudo a Ele, nós clamamos a Ele, o Senhor faz isso aqui, ó, que está escrito em Salmos 103, versículo 12. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia, olha que bênção. Olha que bênção que diz aqui no livro de Salmos. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor nos afasta das nossas transgressões. Então você, que talvez pensou, não tem jeito mais para mim, não tem jeito mais para minha vida. O Senhor, Ele afasta para tão longe as tuas transgressões. E Ele te justifica. Ele quem te sara. É Ele quem muda a tua mente, é Ele quem muda a tua vida, não é você. Como eu falei antes, não espere se consertar para entrar no caminho do Senhor. Entre no caminho do Senhor, que Ele vai te consertar. Aleluia. Ponto 3, para nós encerrarmos. Deus guia e protege os humildes. Humildade de coração é algo muito importante, meus irmãos. O livro de Salmos, capítulo de novo. O livro de Salmos, número 25, versículo 8 ao 10. Diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Olha só o que eu acabei de falar, meus irmãos. Não espere se consertar para entrar no caminho. Primeiro entre no caminho que o Senhor vai te consertar. E olha o que diz a palavra: bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho.
Você precisa estar no caminho. Ai, mas eu sou pecador. Entra no caminho, que o Senhor vai te consertar. Ele vai te instruir. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, leal e fidelidade para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus são guiados por Ele. É essa a lição que nós tiramos desse trecho aqui, desses versículos. Você é uma pessoa que está numa vida de pecados, você é uma pessoa que está numa vida que não deveria estar, mas você reconhece a sua atitude de erro, e você reconhece que você precisa voltar aos caminhos do Senhor. E o Senhor, Ele está atento a isso. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que nós podemos ser apenas guiados por Ele. Quando nos humilhamos e buscamos a sua direção, Ele nos conduz pelo caminho certo e nos protege. Meus irmãos, até em momentos que nós achamos que são banais, nós devemos pedir a direção do Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás, eu morava no bairro Raiz, eu saía com o carro, subia a ladeira e tinha duas opções. Eu podia virar à esquerda e pegar a Avenida Tefé, eu virava à direita e pegava a Avenida Tefé do mesmo jeito. E aí eu lembro que numa época eu falava assim, para qual lado eu viro? Parece uma coisa tão banal, né? Para qual lado eu vou dobrar aqui? Para a direita ou para a esquerda? Aí eu ouvia a voz do Espírito Santo e falava, dobra aqui para esse lado, para a direita. Aí eu ia. Quando eu dobrava, acontecia um acidente na esquerda. Aí eu falei, fiquei ligado, não, o Espírito Santo que fala alguma coisa aqui. Aí passou uns dias, eu falei, Senhor, para onde que eu dobro agora? Dobra para a esquerda. Aí eu dobrei, aconteceu um acidente do outro lado. Então até coisas simples, coisas banais, nós precisamos pedir o direcionamento do Senhor. Precisamos pedir o direcionamento para aquilo que Ele quer para nossas vidas. Quando nós somos humildes o suficiente para pedir o direcionamento do Senhor e andar nesse direcionamento, que aí também é outro ponto muito importante. Às vezes nós falamos assim, Senhor, me dá uma direção, me dá uma luz, me guia. Aí o Senhor vai lá e fala, a direção é essa aqui. Aí você fala, a direção é essa aqui, mas acho que eu vou por aqui, porque é mais fácil. E se eu pegar um retorno aqui, aí vai lá e dá errado. Por quê? Porque você nunca seguiu o caminho que o Senhor deu, o caminho que você mesmo pediu. Então, se você pediu uma direção do Senhor, um caminho do Senhor, você precisa andar nesse caminho. Você precisa ser humilde e reconhecer que você depende do Senhor. É muito difícil ser humilde e reconhecer que nós dependemos, que nós somos dependentes. Isso é um fato do ser humano. Por quê? O ser humano, ele quer ser autossuficiente. Pode ver algumas pessoas que não são cristãs, que falam, não, eu sou uma pessoa que eu sou muito boa, eu dou comida aos pobres, eu dou roupa aos pobres, então sou uma pessoa muito boa, sou autossuficiente. Mas ali falta alguma coisa. A Bíblia fala que nós não vamos conquistar o céu por obras. Então não adianta se eu faço várias obras, várias ações sociais e não sou dependente do Senhor. Agora, claro, tem que unir uma coisa a outra. Ser uma pessoa boa, que faz ações positivas, mas que é dependente do Senhor, que é dependente da misericórdia do Senhor. Podemos ver aqui alguns exemplos na Bíblia, como de Elias. Elias era um grande profeta da Bíblia, certo? Certo, Elias era um grande profeta. Só que em um momento, no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 a 39, nós vemos que, capítulo 18, tá? Nós vemos que ele dependia do Senhor integralmente. Esse é aquele exemplo de Elias e o fogo que desceu do céu. Elias estava cercado pelos profetas de Baal e pelo rei Acabe, mas ele confiava em Deus. Quando orou, Deus enviou fogo do céu para consumir o sacrifício, provando o seu poder. Meus irmãos, se Elias não fosse um homem dependente do Senhor, talvez ele pedisse fogo do céu e o fogo não ia cair.
Quando nós somos dependentes do Senhor, nós pedimos milagres do Senhor, os milagres vêm. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós nos colocamos à disposição para fazer algo, o Senhor Ele vai na nossa frente. Quando nós dependemos do Senhor, o Senhor Ele age em nosso favor. Vocês lembram da quinta-feira passada que eu preguei sobre a travessia do Mar Vermelho? Ali naquele local, o povo estava totalmente dependente do Senhor. Não tinha para onde eles irem. Não tinha para aqueles milhares de pessoas irem. Ou eles voltavam e eram destruídos pelos carros e o exército de Faraó, ou eles avançavam e morriam afogados no mar. Então eles estavam dependendo do Senhor. Só que nós aprendemos semana passada que o Senhor já tinha lançado uma palavra. O Senhor já estava com eles, mesmo antes deles clamarem. Então nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. E quando Davi busca ali a compaixão e o perdão de Deus, Davi, ele se mostra dependente desse Deus. Por quê? Davi era o homem mais poderoso da terra, certo? Ele era o rei, ele foi ungido pelo Senhor, ele mandava em todas as tribos. Mas ele se mostrou dependente. Ele se mostrou uma pessoa que dependia do favor, do perdão e da compaixão de Deus. Às vezes, como eu falei antes aqui, nós nos achamos tão autossuficientes que nós esquecemos até de pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos atos praticados do dia a dia. Que essa não venha a ser uma atitude recorrente em nossas vidas, de autossuficiência, mas sim de dependência do Senhor, para que possamos clamar a Ele. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim, Pai. Lembra-te dos teus atos, Senhor. Nos teus atos no teu povo, nos teus atos na minha vida. E faz outra vez. Libera a tua compaixão e teu perdão sobre mim novamente. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Já em Salmos 37, 23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Para que nós vivamos dependentes do Senhor, nós temos que ser pessoas boas. E aí o Senhor, Ele firma o nosso caminho. O Senhor, Ele quer firmar o teu caminho. O Senhor, Ele quer demonstrar essa compaixão que está descrita aqui por Davi, pelo rei Davi, a você. Basta você se entregar. Talvez você esteja numa vida que não consegue se desapegar, não consegue se libertar de algumas coisas, de algumas amarras. Mas dá o primeiro passo. Eu te convido a você nessa noite a dar o primeiro passo. E como é esse primeiro passo? Eu vou mudar do dia para a noite? Não, dá o primeiro passo. Abre tua boca e fala: Senhor, eu quero me libertar. Eu quero uma libertação. Eu quero estar perto de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. E o Senhor te convida nessa noite a você dar o primeiro passo, a você aclamar ao Senhor pela compaixão. Ah, mas eu não sei orar. Eu não sei o que dizer numa oração. Apenas abaixe tua cabeça nesse momento. Feche teus olhos, se você puder. E ore comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida das pessoas que estão me assistindo agora, que estão assistindo esse culto. Senhor, que o Senhor venha, Deus, trazer compaixão e perdão para a vida dessas pessoas, Pai. Senhor, nós não sabemos o que elas estão passando, nós não sabemos o tipo de vida que elas levam, mas Tu sabes. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para curar e libertar essas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, que se tem uma pessoa hoje que quer entregar o seu caminho a Ti, se tem uma pessoa hoje que quer dar o primeiro passo, Pai, eu te peço com muita humildade, Senhor, que o Senhor visite a casa dessa pessoa nessa noite. Que o Senhor visite o coração dela essa noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, se faça presente no coração dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.